Você planeja, faz tudo bonitinho, pensa nas suas metas, nos mínimos detalhes, mas na hora de executar parece que não sai do lugar. Ou então você pode até sair do lugar, mas parece que a coisa não flui do jeito que você imaginou. Talvez você esperasse concluir sua meta mais rápido, ou então que fosse mais fácil concluir as tarefas. E se esse for o seu caso, eu imagino que venha um sentimento de fracasso junto com isso. Porque quando a gente não conclui o que a gente planejou, gera uma frustração, né? Às vezes até uma culpa, assim, um sentimento de que a gente não tá fazendo o suficiente, de que a gente não tá se esforçando o tanto que a gente deveria. Acertei? Se esse for o seu caso, eu tô aqui hoje pra acalmar seu coraçãozinho. Eu estudo esse tema de organização, construção de hábitos, construção de rotina, etc, etc. Tudo que envolve esse mundinho do planejamento tem muitos anos, assim. Eu diria que talvez tenha mais de uma década. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que se o nosso planejamento não tá dando certo, isso não é uma falha pessoal. O problema não é com a nossa pessoa. É uma falha de design, de processo. Isso porque atualmente todo planejamento precisa de força humana para ser executado. Eu falo atualmente porque vai saber onde que a inteligência artificial vai levar a gente. Ou seja, mesmo que a gente esteja falando de um planejamento dentro de uma empresa, né? O planejamento de metas de uma empresa, ainda são pessoas executando aquilo. E se a gente estiver falando da sua vida, aí que o fator humano entra mais ainda. Porque no caso, para concluir as metas que você estipulou para sua vida, normalmente isso depende só de você. Não que não tenha fatores externos envolvidos, tá? Eu tô falando que não tem uma equipe querendo executar o planejamento que você tem para sua vida pessoal. E o planejamento que não considera o fator humano, ele é um planejamento falho, porque o fator humano tá ali, entendeu? Então ele tem que ser considerado na equação. É diferente de você programar uma máquina, por exemplo, para fazer uma coisa, porque ela não tem preguiça, ela não é afetada por coisas externas, sabe? Por sentimentos ou por imprevistos, etc. Inclusive, um dos meus livros favoritos sobre o tema de construção de hábitos é esse aqui, Micro Hábitos, do BJ Fogg, e ele fala muito sobre isso, voltado especificamente para a construção de hábitos. Se tá difícil incorporar um hábito na sua vida, você tá precisando mudar o sistema, sabe? Não é ficar tentando, continuar tentando de uma forma que tá dando errado e se punir no processo porque você não tá conseguindo. Se a implementação do hábito não tá dando certo, é sinal de que você precisa considerar outros fatores que você não considerou no primeiro planejamento daquilo. E isso vale para qualquer tipo de planejamento e organização, principalmente quando a gente tá falando da vida pessoal. Se você quer muito fazer alguma coisa, mas não tá conseguindo chegar lá, ou pelo menos não tá conseguindo fazer da forma que você gostaria, é hora de mudar de estratégia. Vamos parar de se punir aqui, porque a gente não é máquina, a gente é ser humano, e eu quero te ajudar a construir uma estratégia que funciona para você. Já tem vídeo aqui no canal falando mais sobre planejamento, como construir suas metas e tudo mais. Posso fazer mais vídeos sobre o assunto também, se for de vossa vontade. Mas hoje a gente vai falar sobre 7 pontos que podem estar atrapalhando o seu planejamento. Ou seja, se você já planejou, já sabe o que precisa fazer, já definiu metas, já definiu tarefas e tudo mais, mas ainda assim não tá conseguindo executar o que você se propôs, pode ser que essas coisas aqui façam sentido pra você. Pode ser que eu aponte coisas que estão erradas no seu planejamento. Erradas não, né? Porque também não sou dona da verdade. Mas tô falando aqui de possíveis obstáculos no seu planejamento que podem estar te atrapalhando. Primeiro erro ao planejar uma grande mudança na sua vida, mudança de hábitos e tudo mais, é você tentar mudar muita coisa de uma vez só. É normal, né? Quando a gente chega no ponto de querer planejar alguma grande mudança na nossa vida, porque a gente já tá de saco cheio, a gente quer mudar tudo de uma vez. Só que a gente passou muito tempo da nossa vida construindo os hábitos e os comportamentos que a gente tem. E como já concordamos aqui que você não é um robozinho, não vai dar pra virar uma chave e mudar tudo de uma vez. Vamos de exemplos aqui. Suponhamos que você decidiu que agora é uma pessoa super saudável, que se exercita, que se alimenta bem, tem uma boa rotina de sono, não passa muito tempo no celular, come muitas frutas e legumes e sai pra correr no final de semana. Olha o tanto de hábito que tem envolvido nessa mudança de vida. Eu sei que ali na empolgação do momento dá vontade de mudar tudo de uma vez. Só que isso é receita pra frustração. Porque a gente pode até começar com a motivação lá no alto e ter uma semana, assim, impecável, fazendo tudo que a gente gostaria. Eu mesma, quando tenho um pico de motivação, não chego nem a uma semana, não. Dura uns 2 dias no máximo. Acontece que depois que essa onda de motivação passar, a chance de você não conseguir executar as coisas é muito grande. Justamente porque são muitas mudanças de uma vez. E a nossa cabecinha, ela não gosta muito de mudança. Ela gosta do que é familiar. E aí, o ciclo clássico é você, então, passar essa semana com a motivação lá no alto, fazer tudo que se propôs a fazer, mas aí na semana seguinte, bate um cansaço, a coisa, né, parece um pouco mais difícil, porque a motivação já passou um pouquinho. Executar tudo fica um pouco mais penoso. E aí que vem a frustração de não ter conseguido manter aquela revolução que você propôs na sua vida. E é por isso que eu sugiro você começar a sua grande mudança aos poucos, como assim? Um hábito novo, 2 hábitos novos no máximo. E só depois partir para as próximas mudanças. Quando você começa com um hábito só, você consegue prestar bastante atenção naquilo que você está fazendo, no sistema que você criou para executar aquele hábito. Quando a motivação passar e ficar um pouco
pouco mais difícil de executar, você consegue pensar em como melhorar aquele sistema, como facilitar aquela execução. Tira um pouco essa pressão de mudar tudo de uma vez. Você foca só naquela pequena coisa ali que você está fazendo. Depois que esse primeiro ou primeiros hábitos já tiverem implementados ou mais fáceis de executar, aí sim você parte para os próximos. Que é como eu falei, a gente passou muito tempo construindo os hábitos que a gente tem. Então a gente vai levar um tempo para desconstruir, exige esforço mesmo. E a gente não tem energia infinita para colocar esforço em todos os hábitos de uma vez, entendeu? Segundo erro é você tentar começar um hábito novo sem facilitar seu acesso a ele. Eu vou me manter aqui nesse exemplo de vida saudável, porque eu acho ele muito fácil de aplicar esses conceitos. Então vamos supor que você decidiu que seu primeiro hábito é começar a comer de forma mais saudável. Isso não é um hábito, né? É uma meta geral. Mas você decidiu então que já que você quer começar a comer mais saudável, você vai sempre comer fruta no café da manhã. Mas aí você acorda, você já tá lá acostumada a, sei lá, pular o café da manhã, e aí você acorda e você tem que partir uma manga. Você acha que vai durar quanto tempo essa sua vontade de partir a manga? Porque você já se acostumou a levantar e pular o café da manhã e ir direto fazer outra coisa da sua vida. E aí se você tiver que parar toda vez, toda manhã, e cortar a manga, descascar, a chance de você ficar com preguiça e abandonar esse hábito super rápido é grande. Então se você quer começar a comer fruta no café da manhã, você pode facilitar a sua vida e já deixar frutas cortadas e lavadas dentro da geladeira. E aí o atrito para você começar o seu hábito é muito menor. O erro número 3 é iniciar um hábito com o modo expert em mente. Nesse nosso exemplo aqui, você quer começar a correr. Será que faz sentido você começar tentando correr 5 km a 10 km por hora? Porque a chance de você conseguir correr nesse ritmo, né, de 10 km por hora, eu não sou do mundo da corrida, tá? Eu sei que existe pace, por exemplo, mas eu não saberia aplicar aqui nesse exemplo. Então, 10 km por hora. A chance de você não dar conta é muito grande. Aí a gente volta pro ciclo da frustração. Você se propõe a fazer uma coisa gigante, e aí você não consegue, e aí você se frustra com você, e aí a motivação vai toda embora e você abandona os hábitos de vez. E se em vez de tentar correr esse tanto, você começasse caminhando na esteira por 15 minutos e desses 15 minutos você corre 2. Não é mais fácil? Não parece mais fácil, mais palpável? Eu sei que é menos glamuroso. Não é tão legal você chegar em casa e falar, nossa, hoje eu corri por 2 minutos inteiros. Eu sei, não tem graça. Mas se você corre esses 2 minutos, amanhã ou semana que vem, você passa para 3, depois para 4, e aí você vai aumentando a velocidade aos pouquinhos, e aí seu corpo vai ganhando resistência. Em algum momento pode ser que você alcance esse seu objetivo de conseguir correr a 10 km por hora por tanto tempo, por tal distância. Mas pode ser que você não alcance também. Só que você avança. Ao contrário do outro caso, que você se frustra e aí para no meio do caminho e, né, decide não continuar com aquele hábito, esse você consegue avançar aos poucos. E cada conquista é uma evolução. Então é um caminho muito mais motivador, muito mais justo com as suas capacidades e, consequentemente, menos frustrante também. Esse negócio da frustração é muito importante de ser levado em conta, porque a frustração faz a gente se sentir incapaz, sabe? Faz a gente sentir que não é suficiente e isso não é justo com a gente. Então, o máximo que a gente puder construir um sistema que nos motive mais do que nos frustre, é melhor pra gente. O erro número 4 ao planejar sua vida, suas metas, é não considerar seu contexto. Vou variar o exemplo um pouquinho. Vamos dizer que sua meta é passar em um concurso. Para isso, você decidiu que vai estudar 3 horas por dia. Mas existem cenários diferentes para pessoas que estão querendo prestar um concurso. Uma coisa é uma pessoa que mora com os pais, que sei lá, não pega transporte público, pode até trabalhar, mas não tem obrigações em casa. Não tô falando que para essa pessoa estudar 3 horas por dia é fácil. Mas talvez ela tenha mais energia e mais disponibilidade do que, por exemplo, uma pessoa que pega transporte público, passa muito tempo em transporte, né? Cuida da casa, cuida de outra pessoa. Mesmo que a pessoa desse segundo cenário tenha o tempo disponível para estudar 3 horas por dia, a chance dela ter energia e disponibilidade mental é muito menor. Então, na hora de traçar uma meta e definir o seu hábito, né, as suas tarefas para concluir aquela meta, é muito importante que você considere qual que é o seu contexto, qual que é a sua realidade. É muito melhor você se propor a estudar 30 minutos por dia e conseguir executar esses 30 minutos do que decidir que vai estudar sim 3 horas por dia, mas todo dia você chega em casa aquela exaustão e não tem energia para executar e aí você prefere não estudar. Se você se sobrecarregar no processo de alcançar a sua meta, a chance de você se frustrar, a gente sempre volta para frustração, a chance de você não conseguir executar aquilo é muito maior. Inclusive tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, de você considerar o seu contexto na hora de se planejar, eu vou deixar aqui nos cards. Erro número 5 na hora de se planejar é preencher cada minuto do seu dia. Tem uma triste verdade para te contar. A vida acontece sem se preocupar com o nosso planejamento. E na hora de se planejar, a gente precisa considerar, sim, espaço para imprevisto. Não só para imprevisto, né? A gente precisa considerar espaço para respirar. Um exemplo bom aqui é na hora que a gente está planejando a nossa rotina. Às vezes a gente planeja, assim, as nossas atividades, né, ao longo da semana, todas as tarefinhas bonitinhas, com o horário certo para acontecer, tudo encaixadinho. Só que aí
Sei lá, um dia você vai e pega um trânsito ruim que você não estava esperando. Aí você atrasa uma tarefa. No outro dia você acorda mais devagar, assim, com a cabeça mais lenta e não consegue executar as coisas na velocidade que normalmente você executa. Aí você atrasa mais um pouquinho as tarefas. Se cada momento dos seus dias já tá preenchido, percebe que no final esses vários atrasos, assim, acarretam em tarefas não executadas? Você não vai conseguir fazer tudo que se propôs. Então, na hora de planejar a rotina e na hora de fazer planejamentos de longo prazo também, planejamento de meta, enfim, mas estou usando aqui o exemplo da rotina, é interessante a gente deixar esse espaço na agenda mesmo para respiro ou para tarefas não previstas. Teve uma época que a minha rotina era mais flexível do que ela é hoje, eu deixava toda sexta à tarde livre na hora de planejar minha semana. Que aí, se eu tivesse algum imprevisto ao longo da semana, eu sabia que eu tinha aquele pedaço ali para remanejar as coisas, sabe? Tipo, não consegui fazer isso na terça, então passa essa tarefa para sexta-feira, sexta à tarde tá livre. Em planejamentos assim de longo prazo, de projetos e tal, isso também pode ser aplicado. Por exemplo, você decidiu que vai terminar de escrever um livro nos próximos 6 meses. E aí você vai lá, destrincha as suas tarefas, tudo que você tem que fazer para conseguir escrever seu livro. Se o seu planejamento exige que você produza certinho, assim, sei lá, uma tarefa por dia, sabe? Uma tarefa por semana, até aquela data que você se propôs a terminar de escrever o livro, a chance de você atrasar é muito grande. Porque imprevistos vão acontecer. Essa é uma das poucas verdades, realidades da vida de todo mundo. Imprevistos acontecem. Então, na hora de fazer esse seu planejamento de 6 meses, é importante você considerar, você se dá algumas semanas livres para reajustar as tarefas conforme os imprevistos cheguem, entendeu? Acho que fez sentido. Erro número 6 é não definir o horário e local para fazer as coisas que você precisa fazer. Vamos usar de exemplo aqui a meta de ler mais livros. Se você quer ler mais, quer ler 10 livros até o final do ano, mas não tem o hábito de ler, a chance de você espontaneamente, assim, no meio do dia, parar e falar, vou pegar um livrinho e ler aqui, é muito pequeno. Isso vai acontecer muito raramente. Porque você já tem seus hábitos formados, né? Por exemplo, você já se acostumou a chegar do trabalho e chutar o sapato pra cima e deitar no sofá e ficar mexendo no celular. E não tô nem falando necessariamente de hábitos negativos, não. Às vezes, assim, você acorda e você já tem a sua rotina toda funcional, que faz sentido ali pra você, pra sua vida, e a chance de você parar, sabe, espontaneamente, no meio dessa rotina e lembrar que você quer ler o livro e pegar um livro pra ler, é muito pequeno. O ideal, então, é você definir, por exemplo, que todos os dias depois do almoço, você vai pegar o seu cafezinho e vai pegar o seu livro e vai ler por 15 minutos. Tem que ser uma coisa racional, sabe? Você tem que transformar aquilo ali num sistema. Porque se você não tem o hábito de fazer alguma coisa, e vale para vários hábitos, tá? Leitura, ir pra academia, dormir mais cedo, enfim. Se você não tem o hábito de fazer aquelas coisas, você não vai fazer elas automaticamente, entendeu? É importante você criar esse momento no espaço-tempo, que vai ser o seu momento daquele hábito que você quer executar. Eu gosto desse exemplo da leitura, porque foi como eu recuperei o hábito da leitura, inclusive. Foi lendo 15 minutinhos depois do almoço todo dia. E hoje eu já pego um livro espontaneamente. Eu tô em casa num sábado à tarde e eu penso, vou ler um livro. Mas eu precisei criar esse sistema antes, entendeu? E o último erro na hora de se planejar é você achar que precisa seguir o seu planejamento 100% à risca, senão ele tá falho, você falhou. Planejamento é guia, não é prisão. O objetivo do planejamento, principalmente quando a gente fala de planejamento pessoal, né, e não para empresas, é você ter uma ideia de para onde você vai direcionar seu tempo, para onde você vai direcionar sua energia, quando você tiver que escolher entre duas atividades, qual que está mais de acordo com seus objetivos. Ou seja, se alguma coisa não acontece exatamente da forma que você planejava, não quer dizer que você falhou. É só a vida acontecendo e tá tudo bem você fazer ajustes constantes. E por constantes, eu quero dizer constantes mesmo, tá? Não é assim, a cada 3 meses você para e reajusta seu planejamento. Tá tudo bem você fazer ajustes diários. Tá tudo bem se você planejou estudar por 3 horas hoje à noite e aí chega no fim do dia e você fala, nossa, não vai dar pra estudar 3 horas. Vou estudar meia, vou estudar uma. Por quê? Porque o cansaço bateu ou porque não deu tempo, ficou preso no trânsito. Tá tudo bem se você se propõe a fazer exercício físico 5 vezes na semana e naquela semana específica perceber que só vai dar pra ir 2 vezes. Ou então você tá lá com o seu projeto de escrever aquele livro, né? E decidiu que o capítulo 1 tem que estar terminado até semana que vem. Mas se você não terminou, tá tudo certo. Analisa por que você não terminou. Entende, será que eu dimensionei mal? Será que eu achei que eu seria mais rápido do que eu realmente fui? Será que aconteceu um imprevisto que atrapalhou o meu planejamento? Entende isso e faz ajustes para as próximas etapas do seu projeto, entendeu? Não conseguir executar uma coisa da forma que você planejou não é uma falha no seu caráter. A vida acontece, traz os imprevistos, a gente como ser humano também funciona diferente a cada dia. Você não é um ser humano pior porque não seguiu à risca seu planejamento. Você sempre pode fazer ajustes e é isso, gente, estamos todo mundo fazendo o melhor que a gente pode, né? Então lembra disso, se você não tá conseguindo executar uma coisa da forma que você planejou, provavelmente é um erro de sistema. Existem formas de você
melhorar o sistema daquilo ali, entendeu? A forma que você se propôs a executar para que você consiga executar, considerando a sua realidade, o seu contexto, a sua motivação. Vou voltar no que eu falei lá no início do vídeo. Se você não está conseguindo executar, provavelmente é uma falha de estratégia. Vamos repensar a estratégia. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir ele, se inscrever no canal, que assim o YouTube entende que você tem interesse nesses assuntos. Inclusive, ele pode te indicar outros canais, outros criadores que falam sobre assuntos parecidos com os meus. E também ajuda o YouTube a entender para quem que meu conteúdo é interessante, para ele poder divulgar para mais pessoas. Então, você me ajuda muito. Obrigada pela atenção, um beijo e tchau.